Olá, olá, minha gente! Tudo na paz por aí? Preparados para a gente avançar nos nossos estudos aqui? Bom, o que a gente preparou para hoje? Hoje nós teremos uma apresentação dos programas de discipulado para adolescentes. Então, hoje a gente vai explicar o que é a escola de princesas, o que é a escola real e como que a gente pode trabalhar. Então, o que eu quero hoje mostrar para vocês, né? O que é, para quem é, como montar essa escola, como estruturar essa escola, como desenvolver um trabalho de ensino para adolescentes, tá? Qual que é a duração, qual que é o formato, qual que é a metodologia, muita coisa a gente tem estudado, né? Durante essa formação e agora a gente vai trabalhar de forma mais prática, como que a gente vai estruturar isso na nossa realidade, tá? Então, enquanto você está aqui ouvindo, eu quero que você pense dentro do contexto que você está inserido. Porque muitas vezes a gente está para implantar algum projeto e a gente fica ouvindo as pessoas falarem como é que funciona, e a gente vai logo rebatendo as coisas. Ah, isso não funciona para mim. Ah, aqui o pessoal não vai participar se for desse jeito. Aqui o povo não gosta disso. Aqui as pessoas são assim. Aqui eu não tenho recurso para isso. Aqui não tem gente para fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse momento é baixar a guarda, tá? Ouvir, adaptar para as realidades que eu conheço, entendendo as pessoas que eu trabalho, a cidade que eu estou, a igreja que eu estou. Então, tudo isso tem que ser pensado, tá bom? E é bom, o grande lance da história aqui é que essas escolas, elas são adaptáveis. Então você vai ver aqui o nível de flexibilidade que a escola de princesa e a escola real tem. Isso é um bônus para nós, porque eu também não preciso ficar engessada no mesmo formato sempre. Eu estou trabalhando há 10 anos com esse material, mas cada escola é uma escola diferente. É incrível isso. Eu estou no mesmo lugar, mas cada escola é uma escola diferente, porque a minha turma é diferente, porque as condições financeiras são diferentes, porque as famílias são diferentes, as estruturas vão mudando, as coisas vão melhorando, de vez em quando vão piorando. Então, esses ciclos que mudam também a nossa maneira de trabalhar. Mas a excelência, ela não pode faltar nesses trabalhos. Então, nesse primeiro momento, eu só quero preparar o seu coração, a sua mente, para as ideias que você vai receber aqui, para que você não fique engessado. Ah, só dá para fazer se for assim, tá? A gente está trazendo um modelo e a gente vai ter muitos passos aqui para trabalhar esse modelo. E antes que você diga assim, ah, é muita coisa, calma, que a gente vai ter uma aula só de passos, tá? Explicando direitinho como que você vai fazer. Agora eu só quero apresentar, beleza? Então calma, coração, relaxa e vamos avançar, tá bom? Então, o que é? As nossas escolas de discipulado, elas são um programa, certo? Um programa educacional para proclamar o evangelho numa linguagem acessível para moças e rapazes, tá bom? É um trabalho com foco específico numa faixa etária de 11 a 16 anos. Então, se você me perguntar para quem é essa escola, são para moças e rapazes de uma faixa etária de 11 a 16 anos. Aí a gente já vai para a primeira parte. É engessado? Só pode fazer se tiver essa idade? Não. Mas a gente precisa estipular alguns padrões, certo? Nós temos meninas, às vezes, de 10 anos que já têm uma maturidade para lidar com certas coisas. E às vezes nós temos meninas de 15 e 16 anos, ou rapazes, que já passaram dessas instruções que estão no nosso material. Então você precisa o quê? Conhecer o material, que é o que a gente está fazendo agora. Você tem os livros em mão, você conhece os assuntos, os temas e a profundidade que isso vai sendo tratado. E você conhece o seu público, você conhece a maturidade do seu público.
Então, nós sabemos que podem ter meninos de 17 que são ainda infantis. Acontece. Mas tem meninos de 17 que já estão trabalhando, que já estão assumindo algumas responsabilidades, que já estão em posição de liderança na igreja, que já estão caminhando com Cristo há muito tempo. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Às vezes, eu posso ter uma menina de 18 anos que já aconteceu, que não sabia absolutamente nada sobre Bíblia, sobre a fé cristã. Então, acompanhou uma das turmas. E foi ali aquele beabá, apresentar o evangelho, toda a parte básica. Então, a gente precisa avaliar. E essa é uma faixa etária que a gente escolheu que consegue se misturar muito bem. Porque se a gente coloca 11 anos com 18 anos, né, lá pro final da adolescência, a gente choca ali as ideias, né? As meninas mais velhas já vão achar as outras pirralhas, aí já começa a dizer, isso aqui não é pra mim, ou a gente coloca um nível alto demais para algumas ou baixo demais para outras. Por isso esse nivelamento, tá bom? Então esse é o primeiro ponto sobre as idades que a gente vai trabalhar. Então qual que é o formato dessa escola? Essa escola ela pode ser montada em diversos formatos, de grupos pequenos e grupos maiores. De grupos pequenos, a gente tem até de uma só pessoa, que é um discipulado de 1 a 1, certo? Que geralmente ele é realizado pelos pais. Então, um pai que quer discipular o filho, então ele vai fazer as lições, vai ter um dia na semana, e aí vai pegar o material, vai ler e vai trabalhar esses assuntos. A ideia do livro, ele está até explicado aqui na apresentação do próprio livro, é que ele seja uma leitura acompanhada. A ideia é que uma pessoa mais madura na fé esteja acompanhando uma pessoa que está conhecendo. Então, existem muitos pontos aqui que são mais gerais e que podem ser aprofundados pela pessoa que está ali ministrando. Então, a ideia é que os temas eles sejam abertos durante a aula, ok? Então, tô falando aqui que os pais podem discipular os filhos através do nosso material, que também podem ser feitos trabalhos maiores, por exemplo, como nas escolas. Escolas podem adotar o material e projetos evangelísticos já estão sendo montados em escolas, onde várias turmas, né, estão recebendo material e estão tendo encontros na hora do intervalo, depois das aulas, para acompanhar esse material, tá? Aí é um trabalho com grupos maiores, tá? A gente pode trabalhar esse material dentro das igrejas, dentro das coisas que já existem nas igrejas para adolescentes. Por exemplo, turmas de escola bíblica dominical, ou de estudos bíblicos que já tem uma data, um encontro marcado. Então, é feito as lições, como se fosse a revista GBD, as lições são trabalhadas ali. Jade, mas a gente precisa dividir os adolescentes, eu não tenho 2 professores. Não, você pode ficar. Os 2 materiais, eles são complementares, e você vai entender isso à medida que você vai percebendo. Então, se você tem os livros, você pode abrir e ver que eles têm a mesma quantidade de capítulos, certo? E nas matérias de introdução bíblica, elas são exatamente iguais, né? Então, a mesma base que a gente dá para as meninas, a gente dá para os rapazes. Então, a gente faz turmas mistas sem nenhum problema. A gente acompanha a mesma leitura. Quando a gente chega na parte de estudar masculinidade e feminilidade, a gente vai ter divisões nas falas aqui, mas isso não representa uma divisão na aula. Por quê? Porque sempre que eu vou trabalhar, até numa turma que é só de meninas, que eu vou trabalhar a feminilidade, eu preciso falar sobre masculinidade. Porque eu preciso dar um padrão para as meninas do que elas devem buscar num homem de Deus. Quando eu falo com os meninos sobre masculinidade, eu não posso deixar de falar de feminilidade, porque eu preciso apresentar o padrão bíblico de feminilidade, que é o que eles vão buscar numa mulher de Deus. Entende?
Então, quando existe essa sala mista, como de EBD, como de células, que é a mesma coisa também, a gente vai promover debates. E, gente, todas as vezes que eu juntei as salas de escola real, de escola de princesas, a animação, a troca, a euforia desses encontros são, assim, de alto nível, né? Porque é um debate sadio, ele se expõe muito mais, né? Mesmo com as brincadeiras que tem, essa coisa de menina, coisa de homem e tal. Até essas perguntas, esses links que a gente pode fazer. Mas por que você pensa isso? Onde que você aprendeu isso? Isso é bíblico ou isso é da nossa cultura? E aí a gente vai questionando, e eles vão entendendo as diferenças, eles vão entendendo as questões bíblicas, as questões culturais, as questões ideológicas, e a gente vai trabalhando junto. Então é um material que eu posso ter uma classe só de meninas, uma classe só de meninos, mas eu também posso trabalhar esse material junto, certo? Porque os temas, eles são complementares e eles vão caminhar juntos até o final. Lembra dos temas da adolescência, a gente vai seguir exatamente isso. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer a mim mesmo, eu preciso conhecer o mundo ao meu redor, as minhas relações, e eu preciso trabalhar a parte do meu futuro, de sexualidade, de família, de propósito, tudo isso. Então, é nessa sequência que a gente trabalha tanto com rapazes quanto com moças. Beleza até aí? Então, eu trabalho dentro da igreja com pessoas crentes. Então, eu vou desenvolver isso muito mais. Eu vou trabalhar salvação e nova vida e eu vou aprofundar isso. Por quê? Porque crente de igreja já está ali participando não só daquele evento, mas está participando dos cultos, está participando de outras atividades da igreja, vai ter uma bagagem maior desses assuntos, tá? Mas esse material, ele é muitíssimo usado e ele começou com esse intuito de evangelização. Então, esse é um material muito bom para ser usado fora da igreja, no sentido de que eu reúno um grupo, seja num trabalho missionário, a minha igreja tem um ponto de pregação, eu estou querendo ganhar os rapazes da minha rua, ou nós temos um projeto evangelístico, enfim. Nós podemos trabalhar isso. E a melhor maneira de trabalhar, do que eu tenho experimentado, são salas mistas, né? Não só sala de só quem é da igreja, ou só sala de quem não conhece a Cristo e não frequenta uma igreja, mas salas mistas são poderosíssimas para evangelização. De você convidar amigos, né, dos meninos, dos adolescentes da sua igreja, que não são crentes, para participar. E vão pelo vínculo da amizade, ou vão porque é o projeto da rua, e já tem os amigos da rua ali, e permanecem. Nós temos tido muitas conversões através desses programas de discipulado, porque eles primeiramente são evangelísticos. Na verdade, quando você vai observar, o discipulado, ele continua sendo evangelização, porque o discipulado nada mais é do que apresentar o evangelho, repetir o evangelho e ensinar o evangelho. Se não for isso, não é discipulado bíblico, porque quando Jesus discipula, ele fala do reino de Deus, certo? Então, é esse aspecto que a gente tem que falar. A gente está apresentando o evangelho. Então, como eu falei já outras vezes aqui, o primeiro módulo, as primeiras aulas, as primeiras semanas, elas são de nivelamento. O que é que eu quero dizer? Que a gente vai falar os fundamentos, as bases da fé, e isso vai servir tanto para quem já está na igreja relembrar, tanto para quem está lá fora associar isso, conhecer isso, né? E também dar bases para quem já é de igreja, mas é filho de crente e não é crente, porque tem muito isso. A gente vai pegar adolescentes na igreja que estão indo com os pais desde que são crianças, que até conhecem algumas coisas, mas não tem compromisso nenhum. E quando a gente fala disso, eu sempre faço apelo nas primeiras semanas, sempre que a gente vai trabalhar o que é o evangelho, o que é a salvação, do que Jesus nos livrou, para onde Jesus está nos chamando, que reino é esse. Até quando eu trabalho com gente de igreja, eu digo assim, você já fez essa decisão? Você quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você está na igreja, é uma coisa. Quero saber se você quer que Jesus reine em você. E aí muita gente de igreja
muitas moças, muitos rapazes de igreja vão aceitar o senhorio de Cristo nesse processo. Porque até ali foram só levando, e então recebem ali essa oportunidade de ter um compromisso. Então é isso que eu quero trazer nesse primeiro momento, ok? Qual que é a duração da escola? É outra coisa flexível, mas a gente tem um padrão aqui, de trabalhar um ano inteiro. Por quê? Porque é através desse um ano que a gente cria um vínculo real com os adolescentes e pode chamar, então, eles para andar uma segunda milha, tá? Porque programas rápidos, eles podem funcionar, mas eles precisam de continuidade. Não existe essa, de você trabalhar uma comunidade, chego na comunidade e passo alguns meses lá, evangelizei, discipulei, trabalhei o material, tchau, vou embora. Agora cada um se vire para permanecer em Cristo. Não é assim que funciona. Então, todo trabalho evangelístico e de discipulado precisa de continuidade. Então, a maneira de estruturar isso é pelo menos em um ano, ok? Trabalhos evangelísticos. Agora, se você já tem uma igreja, já está trabalhando com crente, gente que depois que terminar o programa não vai embora, né? Porque acontece isso. Em escolas mais rápidas, que não se cria ainda o vínculo de relacionamento, termina, é uma bênção na vida da pessoa, mas ela segue o caminho dela, ela não se firma numa igreja, ela não está enraizada nessa cultura cristã ainda, e a gente perde aquela pessoa, perde a oportunidade de acompanhar essa pessoa. É isso que a gente não pode perder. Então, vamos lá. Nós temos 16 lições a serem trabalhadas, certo? Então, em 16 encontros, a gente pode concluir um livro desse aqui, certo? Os 4 módulos. Isso quer dizer que em 16 domingos, se eu trabalhar numa EBD, eu posso concluir. Isso quer dizer que se eu fizer semanalmente, eu tenho esse tempo. Mas eu posso avançar, eu posso ir além. Eu tenho algumas turmas que estão há muito tempo na mesma lição. Por quê? Porque existe uma demanda, uma necessidade e as pessoas, os professores não estão com pressa de terminar o material. E isso é bom porque aquele assunto vai ser trabalhado com uma extensa variedade de abordagens e cada questionamento vai ser ali tratado com zelo, com atenção. As demandas que os adolescentes vão trazendo desses temas vão sendo atendidas. E isso faz o programa ser muito mais rico. E a base que eles vão receber é muito mais sólida. Então, quanto menos pressa você tiver, melhor. Mas eu recebi esses dias de uma pastora que queria fazer a escola de princesas nas férias. E eu disse, é possível, com meninas de igreja, que depois das férias vão continuar frequentando igreja, vão continuar falando sobre esses assuntos na EBD e tudo mais, a gente continua. Então, se fez esse programa para as férias que não era semanal, era diário. Então, em uma semana se fazia o primeiro módulo, na segunda semana o segundo módulo, na terceira semana o terceiro, na quarta o quarto módulo e em um mês fizeram toda a escola de princesas. Foi um grande intensivo, teve seus resultados, as meninas empolgadíssimas e aí eles continuam, né, na igreja os acompanhamentos. Só que o que acontece? As meninas continuam falando do assunto, tem o livro e continuam se encontrando para fazer as atividades, para discutir os temas e isso é muito legal, né? Então esse formato, como eu já disse, vai de acordo com a realidade de vocês e com aquilo que vocês querem fazer. Por exemplo, se você está com um filho que você vai discipular, às vezes, coisas que a gente faz em casa não tem o mesmo compromisso de uma agenda que a gente marca com outras pessoas, né? Mas, agora um parêntese aqui para pai e mãe.
Se vocês vão fazer discipulado com os filhos de vocês, vocês precisam ter o mesmo compromisso que vocês teriam se estivesse assumindo essa responsabilidade diante de um grupo. Vocês têm que valorizar os filhos de vocês. Então, olha, toda quinta-feira a gente vai sair para tomar um sorvete, né? O dia da mãe e da filha. E a gente vai sair, vai compartilhar sobre esse tema. Eu quero conversar com você sobre isso. E aproveita para estreitar os laços, para gerar realmente esse discipulado intencional, que é responsabilidade nossa como pais, né? Então, estabeleçam esse valor, tá? Principalmente para quem tem muitos filhos, tem meninas, né? Fazer aquela sala na casa, ter esse ambiente, né? Do lar, como um espaço de discipulado, como um espaço de compartilhar a fé, gerar na família essa abertura de ter experiências espirituais juntos. Isso é poderoso, isso é lindo. E não há limite para o que Deus pode fazer nesse sentido, tá? Invistam nisso. Quando a gente fala da estrutura de escola, é só você pensar numa escola, né? Óbvio. Mas é porque às vezes a gente fala de um programa de igreja, um programa evangelístico, um programa missionário, e a gente quer fazer diferente, né? Do que é padrão e do que já existe, mas o padrão ele existe porque ele já foi testado e funciona. Então, quando você olha para a estrutura de uma escola, o que você lembra, o que você pensa? Né? Os nossos programas eles seguem muito disso, de sala de aula, embora a gente saiba que muitas vezes a gente vai mudar essa sala de aula, mas a estrutura de reunir um grupo com um professor, com um orientador, com alguém que vai instruir, né, esses discípulos ali. A gente tem lições para serem aprendidas, nós temos atividades a serem feitas, nós temos avaliações, nós temos uma formatura, né? Então, todo esse processo de escola, a gente vai passar com os nossos alunos para que eles estejam em compromisso, para que eles estudem de fato, para que não seja só aquele encontro onde uma professora fala e o aluno sai, não tem compromisso nenhum. Mas ele precisa estar em casa, voltar aos versículos, ler aquilo e firmar o coração dele nessas verdades. Então, a nossa escola trabalha com isso, com esse modelo de avaliação e algumas coisas que eu vou estar explicando para vocês também ao longo desse período. Mas o que eu quero trabalhar agora? Por que a escola de princesas e a escola real nasceram? De onde saiu essa ideia e por que nós estamos aqui? E eu quero compartilhar com vocês, porque às vezes a gente vê livros, estrutura, tem uma organização, mas não nasceu desse jeito. E você precisa entender que quando você vai começar alguma coisa, ela não nasce pronta. Embora você hoje já tenha muito mais ferramentas do que eu tinha quando isso começou. Mas é bom a gente entender isso e respeitar esse ambiente de início. Porque muitas vezes você já diz assim, isso aí não dá pra mim. É muita coisa, são muitas informações, são muitos detalhes, eu não vou conseguir lidar com isso. Por isso que eu quero te contar um pouquinho de como começou. Esse trabalho com moças, eu já iniciei quando eu trabalhei numa favela lá em Fortaleza, no Ceará. Foi meu primeiro trabalho dentro de uma base missionária, né? E eu comecei a discipular meninas de um nível de informação muito baixo, de um nível de valor pessoal quase nulo. Então, eram meninas que não acreditavam que tinham valor, e eu tava ali semanalmente me encontrando com elas e vendo assim que eu levava uma mensagem e elas não conseguiam receber essa mensagem de que Deus as amava, e eu disse, tem muita coisa aqui acontecendo, né? Então, trabalhar um tema como pureza, por exemplo, era totalmente desafiador, porque eram meninas de 12, 13 anos que estavam envolvidas sexualmente, envolvidas emocionalmente já, com pessoas muito fora do padrão, sabe? E aí a gente vê vários erros, não só com as pessoas que estavam envolvidas, mas com
no tempo em que estavam envolvidas. Estava tudo errado, estava tudo fora do rumo. E o caos ali de estar lidando com corrupções, de estar lidando com tráfico, de estar lidando com gravidez precoce e todo aquele ambiente, disse assim, isso aqui não dá para fazer um trabalho como eu fazia antes com adolescente de igreja. Isso aqui é outro nível. E aí, trabalhar essa coisa de princesa, né? Quando eu comecei esse nome, as meninas riam. A tia, chamava de tia, né? Eu não sei como é que o povo chama aí. Mas geralmente algumas me chamam de tia e lá os adolescentes mais de 15 para lá já começam a chamar pelo nome. Mas os meninos até hoje é tia e de grande a pequena é sempre assim que chama. E aí a gente foi trabalhando essa linguagem, mesmo elas achando meio brega e não tinha nada a ver. E eu disse, gente, será que eu tô falando uma linguagem errada com essas meninas? Porque a ideia era trazer essa dignidade de ser filha do rei. E isso estava, assim, passando batido. Elas não conseguiam receber essa mensagem de amor, de valor. Mas eu permaneci. E aí eu comecei a ver algumas mudanças acontecendo, né? De quando a gente fazia algum dia especial, de serem servidas, ou dia de beleza, onde eram cuidados, tratadas ali, elas se sentiam, assim, maravilhadas, como se aquilo fosse realmente um dia de princesa, um dia diferente. Eu disse, não é sobre o que elas acham que querem, é sobre o que elas realmente precisam. Então, como eu até já falei antes nos temas da adolescência, a gente não vai trabalhar o que eles acham legal, o que, né? Porque às vezes, gente, a gente fica meio se sentindo diante, assim, perto dos adolescentes, a gente fica se sentindo como se, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não estou sendo inconveniente? Será que eles estão gostando? Será que eu tô descolada o suficiente para eles? Será que eu tô falando a linguagem do momento? E a gente fica com essas neuras assim e acaba atrapalhando a gente. Você tem que confiar naquilo que Deus está te entregando. Mas depois de um ano, eu já troquei de campo, né? Eu vim para a África e aí começou um outro trabalho. Era plantação de uma base missionária numa terra diferente, de uma cultura diferente da minha. Então eu fui primeiro aprendendo, e sempre que a gente começa um trabalho, a primeira coisa que a gente faz é conhecer o local, conhecer as necessidades desse local e então desenvolver algo que supra a necessidade local. Foi exatamente isso que a gente fez. Então, quando eu fiz o mapeamento do local que a gente trabalhava, a gente viu casos muitíssimos, né? De gravidez precoce, do abandono escolar, baixa autoestima, lá no pico, nada de vínculos familiares, estruturas familiares, né? Eu tô falando assim, sem estrutura familiar no sentido emocional, no sentido financeiro, sabe? Espiritual. Então, pessoas que viviam assim. Então, como apresentar o reino de Deus para essa realidade? E eu preciso convidar você a fazer isso também. Olhe para a comunidade que você vai trabalhar, olhe para as pessoas que você vai trabalhar e pergunte quem elas são. Qual o contexto delas? Quais as necessidades delas? Quem são esses rapazes? Como é que eles vivem? Como é que é a casa deles? Como é que é a família deles? Como é que é a escola deles? O que eles fazem no lazer deles? Eles trabalham? Que amigos são esses? Porque conhecendo, a gente vai ver o que eles realmente precisam. E a gente vai atuar dentro disso. Então, percebendo essas coisas todas, eu disse, quero iniciar um trabalho com adolescentes nessa área. Só que eu não comecei e fiz um trabalho, eu comecei a conversar com os adolescentes na rua. E na rua da base missionária, tinham muitas meninas. E sempre no fim da tarde elas iam se reunir para ficar conversando lá. E de vez em quando eu descia, ficava ali por perto. E à medida que a gente foi se conhecendo, elas foram perguntando. E a gente começou a conversar e ter essa abertura. E eu disse, olha, amanhã a gente se encontra para falar de tal coisa. Depois a gente se encontra ali na rua, aquela conversa. E aí depois assim, quero convidar vocês para tomar
um suco com biscoito aqui na base, né? Chamava, e eram 5 meninas, e a gente conversando ali naquele grupinho. E aí o negócio foi ficando mais sério, porque eram sempre conversas que traziam perguntas. Ah, mas por que é assim? Aí eu ouvi falar que os crentes acham isso e falam isso. E a Bíblia fala disso mesmo? E o que é que eu faço com aquilo? Aí eu penso dessa maneira, o que é que eu faço com o menino da minha escola que tá gostando de mim? Eram sempre coisinhas nesse nível. E eu disse, vamos falar sobre isso na próxima semana? Eu vou preparar algo pra vocês, eu vou explicar isso pra vocês. E aí acabava que depois das conversas, eu sempre ia preparar um material para passar para elas na próxima conversa. E isso já foi criando essa estrutura de ensino. E pode chamar a prima, tá na minha casa esse final de semana, pode vir? E aí, foi de um jeito muito orgânico que isso começou. Isso começou de forma simples, as meninas indo lá na nossa base missionária, sentando, a gente conversando, preparando as lições, conhecendo ainda mais e vendo, olha, elas precisam disso, precisam disso, precisam disso, e tinham sede de entender as coisas. Foi juntando, né, aquele combo, as coisas iam dando certo. Então, as primeiras reuniões foram assim, com as minhas vizinhas, reuniões simples, poucos recursos, né? E tinha muito essa vontade de fazer a diferença, de ser útil no reino de Deus, de ser útil para aquelas meninas, para aquelas 5 meninas que iam sempre. Dessas, isso 2014, 2015, a gente já tinha 17. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha 17 cadeiras na base. Então, a gente começou a sentar no chão, fazia roda no chão. A gente não tinha recurso para lanche, a gente não tinha livro, não tinha caderno, não tinha nada. Era sentava, conversava, passava algum... Nem todas tinham Bíblia. Acho que 2 só tinham Bíblia. Então, a gente começou assim. E aí, depois eu fui contactando pessoas. Olha, a gente começou alguma coisa assim. É possível ajudar com uma cadeira? É possível. Aí depois eu ia falando com outras pessoas, outras mulheres. Pode me emprestar uma toalha de mesa para eu montar uma mesa aqui diferente? E as coisas foram assim. A vontade de fazer e a busca por realizar as coisas simples. Mas é interessante a gente pensar que esse simples era o melhor que eu podia fazer naquele momento. Hoje, posso fazer algumas coisas melhores do que naquela época. Mas naquela época eu fiz o melhor. Entende? E é isso que você precisa entender. Você não precisa de uma estrutura. Você precisa fazer o melhor com aquilo que você tem agora. E as outras coisas vão chegando. E aí a Escola de Princesas começou em 2015. A gente fez a primeira formatura das meninas. Foram 17 na primeira turma. E a gente conseguiu fazer uma coisa linda de fazer vestido para todas, coroa para todas e chamar as famílias delas, né? Oferecemos um jantar numa igreja que tinha perto da nossa base missionária. Então, assim iniciamos. E aí, claro que durante um ano, a gente trabalhando com essas meninas, outras vinham. Eu digo, não, espera terminar esse grupo pra gente começar, pra você não perder nada. Então, sempre em uma turma já tem outra turma esperando, né, esse momento. Então foi exatamente assim. E durante muitos anos, 5 anos, o trabalho de discipulado com adolescentes ficou fechado para meninas, só meninas. E apareciam uns rapazes de vez em quando dizendo assim, não vai ter nada para os homens, e não vai ter nada especial para os homens também. E a gente, calma, vai chegar o tempo, vai chegar o tempo. E a gente começou a perceber isso, que até mesmo para atuar diante das dificuldades sociais que a gente via, a gente precisava fazer um trabalho completo, que discipular só meninas não ia gerar uma nação saudável. Porque a gente ensinava sobre famílias, construir relacionamentos saudáveis. A gente preparava mulheres para serem maduras, para viverem segundo a Bíblia, mas com quem essas mulheres formariam família? Porque os meninos e essa geração de homens não estavam sendo discipulada. Então, não tinha como isso funcionar, né? Quando a gente trabalhava, por exemplo, a prevenção da gravidez precoce, a gente trabalhava só um lado. E esse tem sido o problema de muitos trabalhos nesse sentido, sociais, né? Eu tenho uma problemática que eu trabalho só uma parte.
Aí eu não quero gravidez precoce e eu trabalho com as meninas a prevenção. Vai funcionar? Não. Porque a grande pressão da gravidez precoce é a pressão que os rapazes fazem nas meninas, no sentido de prova seu amor por mim, né? O namoro precisa ser dessa maneira, ter relação sexual e tal. Então, se eu não trabalho os meninos, eu não vou resolver esse problema aqui da gravidez precoce. Então, a gente já tinha essa compreensão de que o trabalho estava meio assim, desequilibrado. E aí disse, não, vamos precisar resolver isso. Então, a escola dos meninos já estava assim, apontando para realmente surgir. Mas aí faltava pessoas para estarem juntos e eu sempre fiquei esperando por isso, né? Tem que ser um homem, Deus tem que levantar um homem. Eu falei com meu marido, ver se conseguia assumir. Vamos escrever esse material para os meninos. E eu achava que precisava de um grupo de homens para começar. E aí eu vi que aquilo não avançava e eu comecei a perceber algumas dificuldades de trabalhar com grupos de homens, que é totalmente diferente do grupo de meninas, tá? Depois a gente vai trabalhar isso em outra aula de especificidades. Mas resumindo a história, eu realmente comecei a orar sobre isso, comecei a estudar sobre isso, sobre como trabalhar masculinidade com homens. E aí comecei a desenvolver esse material para os meninos também. E aí em 2020, quando a gente já estava trabalhando essa formação, né, para coordenadores, como essa aqui que a gente está fazendo, então muita gente falou, olha, os meninos, a gente tem que ter um programa para os meninos. Eu disse, tá saindo, né? E essa, na verdade, é a primeira formação que a gente tem para os dois, trabalhando já os dois materiais prontos. Então, essa é a primeira formação que a gente faz escola de princesa e escola real juntos. Então, da mesma maneira que a gente faz com a escola de princesas, a gente faz com a escola real. Só que mudam algumas coisas, né? Mesmo sendo os mesmos temas. A gente percebeu que com os meninos a gente precisava trabalhar não só a relação dele com Deus, mas também a relação dele com as mulheres, por exemplo. Vocês teriam uma ideia de como é que a gente faz isso dentro dos assuntos abordados. Quando a gente trabalha a área da sexualidade, fala, por exemplo, sobre pureza sexual, a gente não vai falar apenas dessa relação dele com Deus, mas dele em relação às filhas de Deus, né? Como você trata as filhas de Deus? Aí a gente fala sobre defraudação emocional, sobre despertar em alguém um desejo, uma vontade que você não está disposto a suprir, você não tem condições de suprir, isso é um tipo de defraudação. Então, como que essa responsabilidade do homem, né, como que carrega essa liderança, de como que ele lida com aquelas que Deus chama ele para guardar, para zelar, para cuidar, né? Então, a gente trabalha nesses dois aspectos. Então, a masculinidade, ela tem essa característica de liderar, de prover o modelo, né? Então, nas nossas sociedades, a maior problemática que a gente vê é essa, de homens fracos, irresponsáveis, sem posicionamento, sem atitude, sem virtudes. E eu não sei se você consegue observar isso, mas a nossa sociedade está cada vez essa tendência, né, de homens omissos e mulheres que se posicionam, mas não porque querem, né, mas por falta. Então, o que a gente observa? Adolescentes irresponsáveis, os meninos cada vez mais, assim, encostados, preguiçosos, e as meninas cada vez mais responsáveis, mas não por serem boazinhas, mas porque se ninguém fizer, não acontece, né? Então, as meninas tomando a frente muito mais por conta disso. Então, as meninas parecem amadurecer mais rápido, conseguem ter um compromisso maior, até mesmo com a escola. Você vê, as meninas têm um índice maior de persistir nas coisas, os meninos já desistem. Os programas de escola real, eles são bem mais rápidos, porque os meninos realmente não conseguem permanecer muito tempo nas coisas. Então, são áreas que a gente vai observando nessa caminhada que precisam ser tratadas. Pra gente finalizar, para não ficar uma coisa muito longa, depois eu trabalho
mais disso em outras aulas, firmar aquilo que a gente crê. Então, eu quero trazer para você 1 Pedro 2,9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Identidade, né? Para quê? Qual o propósito? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso é muito importante. A gente dá aos adolescentes aquilo que eles precisam, que é uma identidade e um propósito. E isso a gente só tem em Deus. O objetivo da escola de princesas, o objetivo da escola real é dar aos adolescentes a identidade deles em Cristo, mostrar-lhes o propósito deles em Deus. Por isso que eu convido você a se levantar. É fácil fazer uma escola? Eu não tô aqui para fazer propaganda e dizer, gente, compra um material, faz a escola que é muito bacana, você vai ter muitos frutos e tudo isso é verdade. Mas eu também tenho que dizer para você que é difícil, que você vai passar por poucas e boas tomando a frente disso. Mas por que eu estou aqui? Gastando meu tempo, motivando você a fazer isso? Porque é o que Deus tem nos chamado a fazer. Porque é um trabalho necessário, porque é um preço que precisa ser pago. É uma entrega, é uma renúncia. Não tem como ser fácil resgatar pessoas do império das trevas para essa maravilhosa luz do reino de Cristo. Mas é necessário, é um trabalho que precisa de homens e mulheres como vocês que estão aqui. Por isso, nós precisamos avançar, entendendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Que quando nós investimos e se uma pessoa for alcançada, esse trabalho valeu a pena. Esse trabalho de meses, de anos, esse investimento todo de vida, vale a pena se a gente alcançar uma pessoa para Cristo. Então, renove seu ânimo, as suas forças, o Espírito Santo pode fazer isso por você e avance naquilo que Deus tem te dado, nesse ministério que está nas tuas mãos, e faça isso com todas as suas forças. Nas próximas aulas a gente vai avançar falando como você pode fazer isso, tá bom? Fica com Deus e até a próxima!